Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material que chegou na banca já tem mais de um mês, é verdade, mas que ainda assim vale a dica de uma leitura bem interessante, algo diferente, algo para trazer uma diversão a mais dentro da enorme falta de criatividade que a gente encontra nas HQs mensais atualmente de Marvel e DC. Principalmente DC, na minha opinião, obviamente, é só a minha opinião, tá? Mas acho que a gente vive um momento muito pobre, carente de boas ideias. E aqui, não que seja um material, nossa, inovador, é algo de outro mundo e tudo. Não, mas ele diverte e tem uma simplicidade diferente aqui. São histórias curtas, de 20 e poucas páginas cada uma, que você não precisa nenhum conhecimento prévio, você não precisa acompanhar outras revistas, você não precisa nem comprar outros volumes dessa série. Isso é ótimo. Você pode simplesmente comprar Heróis Renascem, Um Mundo Sem Vingadores, parte 2 de 2. Você não precisa comprar mais nenhuma das outras 3 edições. Embora eu vá te recomendar que compre as 4, essa e as outras 3. Todas elas têm review aqui no canal, tá? E elas trazem pra gente um vislumbre de algo que mostra que, cara, ainda dá pra ter boas ideias. Ainda dá pra fazer alguma coisa que, mesmo que não seja totalmente original, brilhante, mas que é divertido e que não te prende numa mega saga, que você vai precisar comprar 500 revistas, que você vai ficar perdido se não estiver acompanhando tudo e que a história vai se desenrolar ao longo de muitas edições. Nada disso, cara. Eu acho que aqui a Marvel fez um trabalho extremamente competente e surpreendente, porque realmente não houve alarde e eu esperava tudo que eu encontrei aqui. Repito, é brilhante? Não, longe disso, mas diverte. E nesse momento, divertir pra mim já é alguma coisa bem interessante. Uma outra coisa interessante pra gente falar aqui, tá? É que a gente vive um momento que multiverso tá em voga, multiverso tá em moda, multiverso é o que todo mundo quer ver. E aqui a gente tem basicamente uma questão de multiverso. A gente tem heróis sendo mostrados em realidades alternativas. Na verdade é uma realidade só, eu vou explicar direitinho tudo isso. Mas essa daqui é uma grande HQ de realidade alternativa, de multiverso. Tá? Então isso também é um ponto bem legal. Obviamente que quanto mais conhecimento do universo Marvel você tiver, quanto mais cascudo você for como leitor, mais você vai aproveitar a HQ. Embora eu ache que só o conhecimento de séries e filmes já seja um ótimo ponto de partida para você se divertir com o material, se você é um leitor novo, dá para pegar esse daqui e curtir só essa edição, você não precisa nem comprar o resto, só essa edição. Mas alguns, para você ter o aproveitamento máximo, você tem que ter alguma bagagem. Porra, Barba, tu acabou de falar que eu não preciso comprar mais nada para me divertir com esse negócio. Agora você tá dizendo que eu tenho uma bagagem. É porque a grande graça desse material é você entender referências, você pescar as brincadeiras e as analogias que estão sendo feitas, tá? Recapitulando, a minissérie Heróis Renascem traz pra gente um mundo onde os Vingadores nunca existiram, nunca houve a formação do grupo, o Capitão América nunca foi descongelado, os personagens tomaram rumos completamente diferentes e o principal grupo que toma conta da proteção, né, da defesa, o grupo de heróis daquele universo são o Esquadrão Supremo. O Esquadrão Supremo nada mais é do que a Liga da Justiça da Marvel. Ah, mas é um... Não, é a Liga da Justiça. É igual, tá? É exatamente igual. São os mesmos personagens, só que com nomes diferentes, com roupas diferentes. É exatamente a mesma coisa. E eles têm uma pegada, pra quem tá assistindo, espero que vocês estejam assistindo, que tá bom demais, tá? Mas também tem uma pegada The Boys. Obviamente, nós estamos falando de um quadrinho Marvel que não tem censura de 18 anos, que o objetivo não é esse. Mas existe uma pegada The Boys. Eles não são a Liga da Justiça da DC. Eles são uma Liga da Justiça muito mais pro The Boys. Existe uma violência entre eles, existe um rancor, existem outras coisas por trás. Eles não são heróis tão belos e perfeitos como um Superman, um Batman, uma Mulher Maravilha. Não. Eles são heróis mais obscuros. Embora para a população, embora para o povo eles sejam maravilhosos, eles são os super-heróis daquela realidade, mas na verdade, nas entrelinhas, eles não são isso tudo não, tá? Eles estão muito mais para a galera do The Boys. Então, essa analogia é bem interessante, e o fato de você conhecer os personagens da Liga, entender essas referências, obviamente vai ajudar bastante. E existe essa transposição literal. Esse universo em que nunca existiram os Vingadores, essa Liga da Justiça
toma conta de tudo e, obviamente, heróis e vilões podem ter tomado rumos diferentes. Alguém que era um herói pode ter se tornado um vilão. Vou dar um exemplo aqui rápido e fácil, tá? Vários heróis dos Vingadores iniciaram suas carreiras nos quadrinhos como vilões, né? Chute rápido. O Quicksilver, que eu esqueci... o Mercúrio, eu tinha esquecido o nome dele em português. Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, Gavião Arqueiro. Esses caras começaram todos como vilões. E aí eles foram recrutados, tadinho dele, ele se redimiu e tudo mais, e viraram heróis dos Vingadores. Então toda essa galera, a partir do momento que não existem Vingadores, eles podem ter morrido, ou eles podem ter simplesmente mantido o caminho enquanto vilões, tá? Então essa é a premissa das 2 edições Heróis Renascem, que não é essa daqui, que traz essa minissérie, mostrando que o universo Marvel simplesmente da noite pro dia virou completamente. E só uma pessoa percebe que tá tudo errado. O Blade é a única pessoa naquele universo que fala, cara, o que aconteceu? Cadê os Vingadores? Quem são esse Esquadrão Supremo? E a gente vai descobrir ao longo das 2 edições o que houve com esse mundo, por que não existem Vingadores e por que o raio do Esquadrão Supremo é que toma conta dessa realidade. O material é bem legal, é divertido, vale muito a pena, 2 ediçõezinhas, dá uma olhada que tem review das 2 aqui no canal. Essas 2 edições aqui, tá, que são as Um Mundo Sem Vingadores, elas trazem pra gente várias histórias curtas que ampliam esse universo. Lá naquela minissérie conta pra gente aquele universo como está, tá? E tem pequenas histórias de cada um dos personagens, apresentando e aprofundando um pouquinho mais sobre eles. Essas aqui vão expandir o universo e vão mostrar histórias de outros personagens quaisquer, outros grupos, outros heróis. Obviamente podem ter histórias também dos heróis principais do Esquadrão Supremo, como tem aqui, tá? Mas ela tem uma premissa diferente, ela tem uma pegada diferente. Essa HQ brinca muito com o conceito de que esse universo todo mudou até a revista que está na nossa mão. Então quando a gente pega para ler uma dessas histórias, ela começa, essa edição aqui, inventando aqui na hora, tá? Essa edição aqui é a Falcão Noturno número 73. Obviamente que esse título não existe, nunca existiu. Então, você está lendo a Falcão Noturno 73. Essa é a piada. Porque o universo mudou e a revista que está na sua mão também mudou. Não existe a revista do Homem-Aranha, que existe uma relação aqui, tá? Existe a revista do Falcão Noturno. E quando ela acaba, às vezes a história pode simplesmente não acabar completamente, deixar, continua na próxima edição, ou continua na Mega Saga tal que não existe. Existe uma brincadeira muito legal em cima disso. Existem também assim, você viu esse fato que ele menciona, aconteceu tal coisa, aquele avião explodiu. Você viu esse avião explodindo na edição Esquadrão Supremo número 732, que também não existe. Então, tem toda uma brincadeira, um jogo em cima disso. A edição número 1 foi muito legal, vale muito a pena, tá? Também tem review aqui. E já essa edição número 2 traz pra gente um complemento com os outros materiais que expandem esse universo. Tem algumas histórias muito legais, muito interessantes, tem algumas um pouco mais baixas, mas ainda assim traz alguma coisa diferente. Traz alguma coisa que, como falei, você não precisa ter comprado nada de Heróis Renascem, você não precisa estar comprando Marvel nesse momento, você tá na banca, você tá na rua ouvindo Barba, vai pegar um ônibus, vai ficar 1 hora no trânsito e falar, cara, eu queria ler alguma coisa, eu tô sem nada pra ler. Tu pode simplesmente comprar essa edição aqui e se divertir, tá? Então, vale muito a pena. Vamos lá, o que tem aqui dentro? Vou especificar e vou explicar cada uma das histórias que tem aqui, tá? A gente começa com a primeira história, que é o Esquadrão Selvagem. Esquadrão Selvagem, nada mais, nada menos, é o Esquadrão Suicida, tá? Exatamente o Esquadrão Suicida. Um grupo de heróis / vilões que fazem missões completamente obscuras para o governo americano. Extremamente sangrentas, violentas e tudo mais, tá? Eles são liderados pela Electra e dentro desse grupo a gente tem personagens como o Justiceiro, a gente tem o Manto, do Manto e a Daga, a gente tem o Ossos Cruzados. Pô, mas tem um vilão, lógico, cara. A gente tá falando de um quadrinho que é totalmente diferente, a premissa é diferente. Então eles vão numa missão dessas, tá? Uma HQ extremamente sangrenta, com muita violência, tem algumas sequências completamente fantásticas, muita ação e bem divertida. Material bem legal, com o roteiro do Ethan Sachs e com a arte do Luca Pizzari. Material bem legal, tá? Que vale uma conferida. Então, o Esquadrão Selvagem basicamente é uma referência ao Esquadrão Suicida e é um material bem bacana e bem divertido. Depois dessa história aqui, cara, a gente vai pra mim, que é a melhor de todas, é o material mais sensacional, tá? Que é a edição, deixa eu ver aqui o nome dela, Marvel Dose Dupla, tá?
fazendo referência aos títulos antigos como Marvel Team-Up e tudo mais, é A Destruição da Dobradinha Dinâmica. Tem o roteiro do Tim Seeley e a arte do Dan Hughes, emulando a arte dos anos 80, dos anos 70 dos quadrinhos Marvel e pegando exatamente a edição da morte da Gwen Stacy. Aqui, cara, tem algo completamente fantástico e diferenciado, que é o seguinte, eu nem sei, senão, se eu tivesse aqui rápido de achar, eu até puxava aqui para mostrar cá para vocês, mas vocês sabem a edição da morte da Gwen Stacy. A arte da revista segue um padrão bem parecido com o da época, tá? E aqui o que o Tim Seeley faz? O Falcão Noturno é o equivalente ao Batman, né, da Liga da Justiça. Só que dentro do universo Marvel, ele é equivalente ao Homem-Aranha. Então ele é uma espécie de Batman e Homem-Aranha. Ele segue toda a vida que o Peter Parker deveria ter seguido, que ele nunca virou Homem-Aranha. Então ele tem como amiga a Gwen Stacy, ele tem o Norman Osborn como amigo também. Então ele tem aquela vida que seria do Peter Parker. Só que, como o Batman tem um menino prodígio, e nós temos aqui o Falcão Noturno, um homem negro, ele também tem um sidekick negro, que é o Falcão. Sim, o Falcão, o herói que se tornou Capitão América atualmente na série da Disney Plus e tudo mais. O Falcão é o sidekick do Falcão Noturno. Porra, é legal demais a ideia. Então a gente vai acompanhar toda aquela fase que o Harry Osborn, desculpa. Harry Osborn tá em coma, tá? Tem todo aquele caos acontecendo ali. Tem páginas muito iguais ao material antigo. E a gente vai ter o Duende Verde, que além de vilão do Homem-Aranha, aqui ele é retratado também como uma espécie de Coringa. Mas aqui ele tá muito vilão do Homem-Aranha clássico, tá? Na edição número 1 ele aparece bastante como Coringa. Os vilões do Falcão Noturno, eles são retratados como equivalentes aos vilões do Batman e eles ficam presos no asilo Ravencroft. Então a gente tem aqui exatamente uma emulação da história, uma analogia à história da morte da Gwen Stacy, só que é a morte do Falcão Noturno, que a gente também pode fazer analogia com a morte do Robin pelas mãos do Coringa. Cara, é sensacional. A história é brilhante? Não, cara, a história é basicamente a mesma, tá? Inclusive tem os mesmos quadros. E a arte parecida, mas é legal demais a forma como é feito, tá? O material vale muito a pena, é bem divertida essa brincadeira. E eu acho que, porra, aí entra aquele ponto que eu te falei. Quanto mais você tiver de bagagem, se você já leu essa história, você reconhece quadros, você pega todas essas referências, é mais legal. Você nunca leu um quadrinho na tua vida, tá chegando agora, tem problema? Não, cara, compra isso aqui que você vai se divertir. Do mesmo jeito. Piadinhas que a gente de mais tempo de leitura entende e percebe. O Batman tem um Batmóvel, óbvio. E o Falcão Noturno tem um Falcão Móvel. Só que o visual do carro do Falcão Noturno é equivalente ao Bugre-Aranha, cara, aquele carro do Homem-Aranha. Então, olha aqui. Cara, é muito legal, tá? Material muito bom. Essa história aqui é sensacional e vale demais. Aqui a gente é apresentado ao capitão de polícia, que é o Luke Cage. Luke Cage agora é o capitão da polícia nem de Nova York, aqui a gente está falando de Washington, tá? Então ele é o capitão de polícia e a gente vai acompanhar aqui as aventuras dele na próxima edição, em que ele vai estar investigando algumas mortes com uma parceria do Falcão Noturno. Tem toda aquela dinâmica do Gordon com o Batman, tá? De ter final no hall da delegacia e tudo mais. E a gente também tem a participação aqui do Demolidor, que na verdade, nesse universo, não existe o cristianismo. O deus da principal religião que existe lá é o Mefisto, e o Demolidor é um clérigo da igreja de Mefisto. A maior parte da população adora o Mefisto, e o Demolidor, como extremamente religioso no seu quadrinho, ele também é religioso aqui, e ele não se tornou advogado, ele se tornou um padre, ele se tornou um homem religioso do Mefisto, tá? Ele não é o Demolidor, ele não é o Daredevil, ele é o santo, que na verdade também existe aqui depois uma brincadeira em cima disso. E a gente vai acompanhar essa história bem interessante, que tem uma arte muito legal e um desenvolvimento bem bacana, tá? Deixa eu pegar aqui direitinho o nome dos artistas para vocês. Essa daqui é Cavaleiros Americanos, o nome da história, tá? Com o roteiro do Paul Grist e a arte do Chris Allen e Mark Deering, tá? Material bem legal, tem uma variação de arte ao longo da história, tá? Tem duas artes diferentes, mas ainda assim
vale bastante. A próxima história, ela continua nessa pegada, tá? Essa daqui tem uma pegada bem parecida, bem linear, tirando a primeira história e a última, mas tem muitas delas envolvidas ali com essa história do Falcão Noturno. A gente tem a Gwen Noturna, com o roteiro da Vita Ayala e a arte do Farid Karami. Aqui a gente tem... essa daqui eu não gostei tanto não, tá? A Gwen, ela trabalha no asilo Ravencroft, a gente pode fazer até uma analogia com a Arlequina, tá? Embora não seja nada disso. Ela trabalha lá como psiquiatra, mas de noite ela é a Batgirl. Não, Batgirl não, ela é a Falconete, eu não sei o nome, tá? Mas ela é a sidekick feminina do Falcão Noturno. Então tem uma aventurazinha dela aqui, nada muito inspirado, nada muito maravilhoso não, tá? Vai ter inclusive a aparição do Chacal, um vilão clássico do Homem-Aranha lá dos anos 80 e tal. Então tem um material divertidinho, nada maravilhoso, mas tem algumas coisas interessantes, principalmente nessa revelação de quem é o Chacal, tá? Material legal e que funciona. E finalmente a gente tem Arma X e a Tropa Final. Estados Unidos, cara, devastou o Canadá. E existe ainda uma força de luta contra os Estados Unidos, contra o Esquadrão Supremo, que é a Tropa Alpha. O Wolverine nunca entrou para os X-Men e tal, ele tá lá na Tropa Alpha e vai rolar um quebra interessante, tem um desenvolvimento. Só que a história é muito fraca, a arte não ajuda e o roteiro é fraco, tá? O roteiro é do Ed Brisson, que tem até potencial para fazer alguma coisa melhor, mas achei que muito fraco. E o roteiro ficou por conta do Roland Bosch. Material divertidinho, mas não tão inspirado assim. Tem algumas coisas interessantes, alguns pontos legais, mas nada muito além disso. E como falei para vocês, a arte, as cores, tudo, até atrapalha um pouco, na minha opinião, tira um pouco da graça. A gente vai acompanhar, então, esse desenvolvimento de uma Tropa Alpha numa realidade bem diferenciada. O que importa é o seguinte, cara, deu uma chance para esse título, Heróis Renascem, que parece que é mais uma tranqueira qualquer, mas é um negócio muito legal. Ou você compra as 2 edições da série, que trazem uma perspectiva bem interessante, tá? E que você não precisa ter lido nada antes e não precisa continuar comprando a aposta dos Vingadores depois. Ou você pode comprar a edição 1, ou a 2, ou as 2, ou comprar as 4 edições. O que importa é, deixa o like, deixa seu comentário, assista os vídeos todos, tá? E fala pra mim o que você achou disso daí, você já tá lendo, não tá? Pô, achei legal, e conversa comigo, cara. Deixa um comentário que eu gosto bastante. E se você for comprar esses materiais na Amazon, use os links do Barba que vão estar aqui embaixo, que você ajuda demais o trabalho aqui do canal, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, espero que você tenha curtido e espero que você volte. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre, cara. E não se esqueçam de se inscrever também lá no Insta do Barbas, tem bastante coisa acontecendo por lá, é só procurar pelas Barbas de Odin, vocês vão encontrar o Insta do Barba, beleza? Então foi isso, aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos, um abraço e até a próxima.